Olá, estamos aqui com mais uma entrevista e hoje a gente vai falar de trânsito. A gente está no mês de maio aí, que é o mês de conscientização de segurança no trânsito. E ninguém melhor do que ele, o secretário de trânsito da nossa cidade, Itabuna. Thales, seja muito bem-vindo para bater um Obrigado. papo sobre segurança que é tão importante, né, Thales, no trânsito. Isso. Na verdade, Carol, a gente sabe que trânsito, a gente fala de trânsito, a gente fala de mobilidade e a gente fala de vida. E realmente é um tema polêmico, né, a ser tratado, tendo em vista que a gente mexe realmente com aquilo que a população necessita, né, desde acordar até retornar do seu trabalho, ela passa pelo trânsito. Então a gente sabe o quanto é importante esse debate, esse bate-papo, inclusive a gente busca fazer, né, e busca sempre estar em pontos da cidade dialogando, até porque eu busquei, né, desde sempre, desde quando assumiu a pasta, a humildade para ouvir as pessoas, até porque ninguém sabe de tudo, e a gente pode realmente buscar esse conhecimento também nas ruas da cidade. Então, como você mesmo citou, né, estamos iniciando o mês do maio, é um maio que para o trânsito é importante, que é o Maio Amarelo. Sim. E é um mês que a gente realmente, né, busca fazer ações de conscientização para tentar diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade. Com certeza. E o fluxo de trânsito aumentou muito na cidade, né, Thales? Demais. Questão aí de 99, Uber. Na verdade é o seguinte, os aplicativos, né, regulamentados por uma lei federal, ele cresceu bastante. A gente tem um pré-cadastro lá na secretaria, onde só nesse pré-cadastro nós já temos 700 e poucos aplicativos cadastrados. Mas a gente sabe que hoje já ultrapassa mil veículos, 1000 pessoas trabalhando, né, de forma, através da regulamentação. E, como você falou, cresceu o número de veículos na nossa cidade. Hoje nós temos cadastrados aqui 100 mil veículos e 80 mil flutuantes. Essa é a média que a secretaria trabalha na cidade. Então, realmente, foi um número que cresceu. O 99 também, né, que é o 99 Uber, que fala... Isso. Uber não, minto. 99 é moto, Isso. que na verdade vem também crescendo também essa categoria. Mas é isso, a gente está aí, estamos nas ruas buscando organizar, buscando regulamentar algumas coisas para que a gente consiga realmente ter um trânsito mais seguro. Como o Maio Amarelo é um mês muito importante, eu queria até lhe perguntar se existe algum trabalho voltado para conscientizar também as crianças, né? A gente tem visto que, infelizmente, não falando de Itabuna, mas em geral, muitos casos de atropelamento, né? E muitos desses em faixa de pedestre. Sim. Eu queria saber se a Secretaria de Trânsito ela está pensando em um trabalho voltado para as crianças, justamente falando sobre isso, sinalização, semáforo. Na verdade, a gente tem já na Secretaria campanhas educativas, né, durante o ano todo. Mês do maio é simplesmente que a gente foca. Sim. Então a gente tem um cronograma do mês de maio completo, de todos os dias a gente vai ter uma ação. Não só na área escolar, né, para a área das crianças, mas também nas empresas, para que a gente possa atingir realmente aos condutores, aos profissionais do transporte. Então, como você perguntou, criança hoje para a gente é o nosso principal foco. Sim. Por quê? Além de você preparar um adulto consciente no futuro, né? Por isso que a gente trabalha a criança, a gente tem com a criança como nosso principal parceiro. Por quê? É o filho que está dentro de um veículo que puxa a orelha do pai para a não utilização do aparelho de celular, para a utilização do cinto de segurança. Sim. E para que o pai também não cometa outras infrações, como deixar de dar preferência em faixa de pedestre, estacionar em vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência, dentre outras infrações que a gente costuma ver na nossa cidade e que é constante. Com certeza. Você citou um assunto muito importante aí, que é a questão do cinto e falar o telefone. Aqui em Itabuna está tendo muita reclamação com relação às multas. As principais, né, os principais erros vitais das Sim. multas é justamente essa questão de cinto. Isso. Na verdade, o nosso número maior de auto de infração é cinto de segurança, cinto celular, a utilização do aparelho celular, manusear o celular, né, quando estiver conduzindo o seu veículo, estacionamento de forma irregular, né, estacionar
em vagas de idosos, estacionar em vagas de pessoas com deficiência, estacionar na contramão de direção, que é uma das coisas que a gente mais visualiza na nossa cidade. Outro ponto que a gente vê é aqueles motociclistas que fazem a passagem no canteiro central. Isso aí é uma coisa que a gente vê bastante na nossa cidade. Então, assim, são multas, né, são autos de infrações que as pessoas realmente recebem, né, que têm, praticam e recebem. Muitas das vezes não se acha, ou se acha que não praticou, né, pode não acontecer, pode acontecer de não ter praticado, não sei, e aí busca, para isso, né, o próprio auto de infração, ele tem a condição da defesa prévia e do recurso agiário para que as pessoas realmente busquem fazer a sua defesa, que se essa defesa for bem feita, né, bem fundamentada, ela vai ser acolhida normalmente. Quando a questão é falando no celular, por exemplo, aí vocês, no caso, quando a pessoa recebe a multa, tem que ter a foto, não é isso? Para comprovar que ela realmente estava falando no celular? Não, ou não. como é que funciona? Na verdade, existem multas, existem autos de infrações que ela não necessita abordagem. Sim. A abordagem ela é feita através de imagens, salvo se for um auto de infração aplicado através do vídeo monitoramento. Isso aí é uma resolução com o TRAN 909 e ela tem que vir no próprio auto de infração informando no campo de observação que foi um auto de infração baseado na resolução 909 com o TRAN, onde identificou que o veículo estava cometendo tal infração. E aí sim, essa daí ela tem a imagem, né? Tanto o vídeo quanto fotos. Às vezes a gente consegue captar o vídeo, ele coloca o vídeo na infração, ou a foto. Mas isso aí também as pessoas só têm acesso quando chega na secretaria. Sim, entendi. Thales, tem sido questão de muita reclamação também, as obras que estão acontecendo em horário de pico. Como é que é isso? É comunicado a vocês antes? É feita uma organização? Porque normalmente são em horários que o pessoal está indo almoçar, está saindo, né, para almoço ou saindo do trabalho para casa. Eu queria saber se está tendo essa comunicação entre as secretarias, porque de certa forma atrapalha o seu trabalho, Isso. né? Na verdade, a obra que está em execução, inclusive, na Professor Alício de Queiroz, é uma obra em parceria com o governo do estado, né, onde a empresa Masa, que foi quem ganhou a licitação, e ela tem um prazo para cumprir todas as obras, né, não só tem ali, tem vários pontos na cidade, principalmente Firmino Alves, não, na Beira Rio, lá do contrário, porque me fugiu da memória, Fernando Cordier, ela vai entrar em obra também. Então, assim, ela tem que cumprir esse cronograma, para que entregue, se ela não entregar, ela acaba perdendo, entendeu? E aí a gente já, inclusive, teve uma reunião com a Secretaria de Infraestrutura, porque é a Secretaria que fiscaliza, juntamente com a Condé, para que consiga, né, fazer essa mudança no quadro de horários. Até o presente momento eu não tive uma resposta positiva ainda, mas estamos em conversar, né, com o governo do estado, juntamente, né, com o setor, que é a Condé, para que a gente consiga realmente mudar esse horário, para que a gente ou jogue para a noite, ou jogue para os finais de semana, principalmente nas áreas centrais, para que a gente evite esses transtornos. Está gerando muito congestionamento, coisa que a gente não estava vendo, né, aqui na cidade de Itabuna, que realmente o trânsito estava fluindo. Na verdade, Carol, o que acontece muito é porque a nossa área central, o nosso centro comercial, quando eu falo centro comercial, é o centro onde a pessoa realmente vai, né, gastar, que vai fazer suas compras, ele se resume a um só lugar. Cinquentenário, Paulino Vieira, Inácio Tosta e Amélia Amado. Né, nós não temos, Itabuna não foi uma cidade que ela cresceu em outras artérias, ela cresceu em um lugar só. É por isso que hoje, né, quando a gente trata de mobilidade, inclusive em conversa com o prefeito, em conversa com a secretária de infraestrutura, a gente busca realmente, né, nas novas obras, nos novos vetores, ampliar, mudar os locais, para que a gente tenha novas artérias e que essas artérias a gente consiga, né, atrair empresas para que façam investimentos naquela área. Então é por isso que a gente está, se você observar, a Avenida Roberto Santos, é uma avenida que escura, sem pavimentação, sem condições de tráfego de veículos, né? Porém, é uma avenida que está paralela à Princesa Isabel. É aquela que liga o bairro da Conceição o bairro São Caetano. Sim. E o que é que a gente fez? A gente buscou pavimentar ela da forma completa, né? Inclusive com a empresa que fez a execução. Nós conseguimos iluminar ela como um todo, dando uma segurança, né, para as pessoas, e a gente já está começando a ter um resultado positivo, que é a divisão dos veículos que
transitam centro, bairro. Então, as pessoas que moram no São Caetano, que trabalham no centro, hoje já tem duas opções, que é tanto vir pela Princesa Isabel, como ir pela Roberto Santos. Com certeza. Thales, uma outra questão que é muito importante a gente citar, foi até sessão, né, lá na Câmara, você esteve presente, foi a questão da mobilidade urbana, né? Sim. Os ônibus, a gente sabe que durante muito tempo tem sido reclamação da população, e eu queria saber, secretário, o que tem sido feito para melhorar? A questão também da quantidade, né, que eu lembro que as pessoas reclamavam muito, que ficavam muitas horas ali no ponto, sim, esperando. Na verdade, a gente buscou o seguinte, não posso me calar quanto aos 11 meses que Itabuna ficou sem transporte coletivo. Isso a gente não pode esquecer nunca. Por quê? Porque 11 meses reflete até hoje. 11 meses faz com que a população ela tire a credibilidade do transporte coletivo e busque outros meios para sobreviver. Entendeu? Então isso eu não posso deixar de falar nunca. Mas o que a gestão ela vem buscando desde o início é mudar essa realidade. Sabemos dos problemas que tem, né, isso aí é identificado, mas eu, particularmente, juntamente com toda a minha equipe, né, com os fiscais de transporte, a gente começa a trabalhar desde 4h30 da manhã. 4h30, 5 horas da manhã é o horário que tem o primeiro fiscal na empresa para acompanhar a soltura, que a gente chama de soltura dos ônibus. Então, eles acompanham toda a movimentação para cumprir o horário de saída, até porque se um ônibus sai atrasado, já atrasa toda a rota durante o dia, entendeu? Então, a gente faz esse acompanhamento. Iniciamos o processo com 44 ônibus, hoje já chegamos a 64 ônibus, então a gente já conseguiu aumentar o número de veículos para atender a população, certo? Hoje nós temos uma quantidade de passageiros transportados para que você entenda o porquê que eu falo de ser um reflexo do que aconteceu. Chegou-se a transportar 1,5 milhão de passageiros por mês em cada empresa. Hoje, o que a gente conseguiu, o máximo, foi 340 mil passageiros. Então, só para você ver, olha a queda que deu de 1,5 milhão para 348 mil, 340, esse mês mesmo caiu, porque quando a gente trata de um final de semana, ou 5 finais de semana, por incrível que pareça, foi um mês que teve 5 sábados, foi um mês que teve 2 feriados, então tudo isso reflete, né, na questão do número de passageiros transportados. Mas a Secretaria ela vem fazendo esse trabalho, vem buscando, o primeiro ponto, é a questão da licitação, né, que já está em fase de conclusão, inclusive. Então, a qualquer momento a gente pode publicar a empresa vencedora para poder fazer a operação e aí sim a gente conseguir aumentar mais ainda o número de transporte, né, na cidade. E a fiscalização. Com certeza, principalmente com essa questão de horário, que eu acredito que o número de passageiros ele caiu justamente por conta da demora, que a pessoa está ali, passa uma lotação, está com o horário atrasado, acaba aí pegando as opções que vão aparecendo. Só que a lotação, né? Carol, a gente tem que deixar claro e frisar bastante, que eu costumo dizer isso, que é perigoso. É perigoso, com certeza. A gente não sabe com quem tá sendo transportado, quem está transportando, essa é a realidade. Existem aí veículos que estão sendo monitorados, mas veículos que estão totalmente irregular ao que manda o Código de Trânsito Brasileiro, certo? E esse também é um dos pontos, inclusive, que a gente não conseguiu ainda aumentar o número de transporte. Porque é o seguinte, a gente não pode brincar com dinheiro público. Isso aí eu não faço, certo? Eu, enquanto gestor, jamais eu vou fazer isso. Então não adianta eu, enquanto gestor, enquanto secretário da pasta, visualizar que o número de transporte não está sendo suficiente. Não adianta eu colocar transporte a mais para que algum município venha cá, porque hoje o município está subsidiando isso. Nenhum município do país consegue sobreviver sem estar subsidiando as empresas de transporte. Sim. Né? Se você for observar, e isso está estatisticamente, inclusive ontem teve uma reunião no Rio de Janeiro, né, com a presença do prefeito de Salvador, prefeito de Feira e outros prefeitos, para debater isso. E esse debate eu também estou trazendo para aqui, para Itabuna, em junho, que é o Fórum de Mobilidade. Já houve em Feira, já houve em Lauro de Freitas e agora em junho vai ser aqui em Itabuna, onde a gente vai debater e mostrar para a população realmente o problema, que o problema não está só em Itabuna. Você vê, essa semana teve um problema gravíssimo na cidade aqui vizinha, e isso que teve aumento de tarifa. E nenhum prefeito está conseguindo arcar com isso. Nenhum. Então, criou um caos. Essa é a realidade, o caos do transporte coletivo. Quem quiser, que acha, né,
que o problema é só Itabuna, não. Se quiser dar uma pesquisada, pode pesquisar que você vai encontrar lá que o problema é geral. Mas dentro da nossa cidade, o máximo de esforço que a gente vem buscando fazer é para realmente diminuir esses impactos. Inclusive a gente propôs, né, e já está em execução, que é o aplicativo, para que as pessoas realmente não passem esse tempo de, eu passei 1 hora no ponto de ônibus, eu passei 1h30. Não, o horário está ali. Entendeu? Ultrapassou 20 minutos, ultrapassou 20 minutos, 25 minutos, que é um tempo tolerável, até porque, como você falou, você está aqui no ponto, teve uma mudança de tráfego, né? A via está fechada, a tendência é atrasar mais ainda. De carro normal você já atrasa, imagine de ônibus. Então atrasou 20, 25 minutos, que é o tempo tolerável, liga. A gente tem um número que está à disposição para que a população comece a ligar, porque uma vez que liga, uma vez que denuncia, automaticamente a gente vai começar a ir para cima, a gente vai começar a combater e vai acabar com esse problema. Que é importante, né? Eu percebo que hoje uma das maiores reclamações na gestão geral, até recai para o prefeito, é justamente o ônibus, né? E a infraestrutura, assim, a questão dos buracos. São assuntos que as pessoas batem muito e eu acredito que podem ser resolvidos e fico feliz aí em saber, né, que realmente você está indo atrás. Eu ainda assisti a sua sessão de mobilidade urbana e eu achei muito importante falar, porque foi um assunto também que por muito tempo, Thales, como você falou, foram 11 meses sem ônibus. Então a cidade meio que acostumou a se adaptar em outras situações. Tipo, é inacreditável você parar para pensar que a cidade não tinha transporte coletivo. Você tira então houve tanta especulação em cima, né? Expectativa. Você tira por uma coisa, você observa ali a Princesa Isabel, eu costumo dizer isso onde eu vou. Você olha a Princesa Isabel, o primeiro horário do dia e o último horário, tá aí. Quem quiser pode olhar. Muita gente caminhando, então as pessoas buscou uma alternativa. Tinha que sobreviver, tinha que trabalhar. E aí, ia como? Não tinha condições também de ficar gastando isso aí. Todos os dias. Ia como? Então buscou sobreviver. Mas é o que a gente, na verdade, busca, é o que a gestão busca, né? É realmente ouvir, em primeiro ponto, até porque existem pontos e pontos, necessidades e necessidades, então a gente vem fazendo isso muito, vem fazendo uma gestão realmente participativa. Hoje você observa que aquela região de Nova Ferradas, é uma região que cresceu muito a população. Inclusive, eu acho que o local que tem mais ônibus é para Nova Ferradas. Isso aí, o pessoal falava muito Califórnia, né? Tinha muito ônibus para Califórnia. Hoje, mas cresceu muito. Muito, porque Nova Ferradas hoje, só dentro do condomínio, a gente faz uma conta rápida, né? Parece que são 1.400 apartamentos, se não me engano. As casas, né, as 697 serão também pro lado de lá. Isso. Mas vamos botar lá, que já existe hoje, são 1.400, se não me engano. Bote aí multiplicado vezes 4. Então dá um número muito grande, né? Não só os condomínios, mas ali você tem Nova Ferradas, Barra Esperança, Fernando Gomes, Ferradas, Roça do Povo, enfim, é uma gama muito grande. Então por isso que realmente hoje o número maior, né, para atendimento é aquela região lá de cima. Até as faculdades, né, não chega a ser lá todas, mas ali na JS é necessário pegar realmente o transporte coletivo para esse bairro. Thales, eu só queria retornar um pouquinho na questão das multas, só para a gente reforçar, que você estava me explicando aí que a pessoa ela tem um tempo para recorrer, né? Vamos supor, você recebeu a multa ali, é uma multa municipal e você não concorda. Aí como é que funciona esses próximos passos? Pronto, chegou, recebeu auto de infração, hoje até inclusive existe um cadastro, né, que é o SNE, e a pessoa é informada, né, que o veículo foi notificado, e aí ela busca a impressão na secretaria, e aí imprime seu auto, ou então aguarda se chegar em casa, e aí lá aparece um prazo de defesa, né? Vai ter um prazo lá, para que as pessoas apresentem a sua defesa. Então junta a documentação, procura a secretaria e apresenta a defesa. Da apresentação de defesa tem de 30 a 90 dias, que é o julgamento. Favorável, o auto de infração ele é cancelado. Negado, tem uma segunda oportunidade, que é o recurso à Jari. Da mesma forma, pegou o formulário, fez a defesa, protocolou. Foi negado, ainda tem uma terceira que não aí não seria mais na secretaria, acontece junto ao Conselho Estadual de Trânsito, né, o CETRAN lá, CETRAN Conselho. Então assim, tem 3 oportunidades para poder fazer seu recurso, apresentar sua defesa e aguardar para ver se vai ser deferida ou indeferida. Com certeza. E para a gente finalizar,
o mês aí de maio, essa entrevista que te iniciou falando Sim. sobre a segurança no trânsito, eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas, para as crianças, né? A importância de você ter atenção e segurança ao trânsito, porque a gente sabe que Isso. a vida vale e também é para o município, então, né, Thales? Eu Isso. sempre digo isso, que se as pessoas soubessem como custa caro um acidente que acontece dentro do município, vai ver como é importante também para o secretário manter e não deixar acontecer. Demais, demais. Na verdade, eu costumo dizer que uma cidade organizada, uma cidade boa do trânsito, é uma cidade que tem um número de autos de infrações baixo, é uma cidade que tem um número de acidente baixo, entendeu? E não o que costuma se dizer que Itabuna busca fabricar, busca inventar multas. Então, assim, para gestão, um setor de fiscalização ter um número alto de infração, é que você tem uma cidade totalmente desorganizada, certo? Então eu costumo realmente ir, eu peço, né, e aí eu venho aqui pedir à população que realmente passe a ter um olhar especial, passe a entender a necessidade do trânsito, entendeu? A gente, enquanto órgão fiscalizador e órgão educativo, a gente busca investir, a gestão buscou investir, o prefeito, assim que eu tomei posse da pasta, ele me chamou e me deu essa missão, ó, Thales, tem um olhar voltado, né, para a questão da educação, busque realmente aplicar, né, as ações educativas para que a gente diminua esse número, até porque para o prefeito não é bom, né, esse número de auto-infração alto, mas enfim, é aquela situação que a gente costuma dizer. Existe a educação, mas existem momentos que você tem que partir realmente, né, para a fiscalização. Inclusive a própria população, ela clama por essa fiscalização. Eu falo para você que nós temos um dado, e isso aí foi uma coisa que eu busquei também na gestão aprimorar, foi, quando eu cheguei lá, nós só tínhamos um telefone para denúncia. Sim. Então eu busquei implantar uma central, onde hoje eu recebo denúncia tanto por telefone quanto por WhatsApp. Eu hoje tenho um protocolado todas as denúncias, então se você me ligar hoje, Thales, ó, eu fiz uma denúncia tal dia, eu tenho o número do protocolo, eu vou lá e acho ela, eu tenho esse monitoramento. Então, o meu setor de comunicação, né, na verdade, minha central, ela é interligada com a diretoria de trânsito, que a diretoria de trânsito ela tem um setor de estatística também. Quando eu digo para você no setor de estatística, é analisar, ó, meu número de acidentes cresceu aqui nessa avenida, o que é que eu vou fazer? E aí a gente busca aplicar as ações educativas, a gente busca realmente levar essa conscientização para ver se a gente consegue diminuir. Então é esse o nosso interesse, deixar essa mensagem de que, como a própria mensagem do Maio Amarelo, né, ela tem como tema principal hoje no trânsito, escolha a vida. Então eu quero deixar essa mensagem para a população de que busque realmente respeitar, busque não trazer os problemas, tanto do trabalho quanto de casa, para o trânsito. Exato. Porque a gente já viu episódios, inclusive aqui na nossa cidade, episódios graves, entendeu? Então eu busco realmente levar essa mensagem e que tenhamos, né, realmente um mês bem recheado, né, de ações educativas para que a gente consiga ter esse reflexo na redução de acidentes. É isso aí. E aquela questão, né, Thales, respeitar realmente as normas de trânsito, usar o cinto de segurança, não falar o telefone, sabe que as multas existem, mas também que os erros ocorrem. Sim, sim. Reduzindo os erros, vai reduzir também aí a questão de você ser punido, né? Porque a gente sabe que punir no bolso é o que dói mais, mas é o que tem resolução, né? É o que resolve, de certa forma. Nem sempre, viu, Carol? Nem sempre, porque tem gente que, infelizmente, dói no bolso, mas continua fazendo. Então, a gente espera realmente que a gente consiga conscientizar. Já conseguimos bastante, vou ser bem sincero para você, no primeiro ano mesmo a gente conseguiu reduzir 17% o número de acidentes, então a gente teve um resultado positivo. Então com esse resultado a gente viu que realmente as campanhas educativas elas são fundamentais e a gente não vai em nenhum momento parar, tenho certeza disso. Com certeza, muito bom, Thales, eu quero agradecer aqui por essa entrevista. Né? Sabe que a gente está aqui com as portas abertas sempre para falar sobre o trânsito, que é muito importante, é saúde, é vida, como você bem falou. E obrigada a todos aí que estão nos acompanhando.